Imagine passar por uma situação tão estressante, mas tão estressante que você não consegue mais parar de pensar naquilo que aconteceu, aquilo te trava. Às vezes, aquilo nem aconteceu com você, aconteceu com alguém muito próximo, mas mesmo assim te afeta. Está começando mais um Humanamente, programa da Band News FM, em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, comigo Ivan Brandão e com o Dr. Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo em ordem, Ivan. Hoje a gente vai tratar desse tema aí que é, infelizmente, muito relevante, né? Relevante no mundo, quando a gente vê guerras, quando a gente vê tantos conflitos, e relevante no Brasil com essa violência urbana que a gente vive, né? Pois é, inserido em cada realidade, é um mesmo problema em realidades diferentes, né? Conosco está o médico psiquiatra, analista do comportamento, Dr. Álvaro Cabral Araújo. Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Humanamente. Bom dia, doutor Daniel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, vou começar. A gente vai falar sobre estresse pós-traumático, né? Esse é o assunto aqui da nossa abertura, doutor Daniel. E aí, imagina passar por essa experiência completamente traumática, depois daquilo seu cérebro simplesmente não te deixa esquecer aquilo, né? Pois é, eu vou até mandar a pergunta pro Álvaro, mas o cérebro, ele serve para nos proteger, né? A gente tem que detectar o perigo e ficar pronto para ele. Aí, de repente acontece um negócio, você vê o sujeito morrendo ou quase morrendo, você testemunha aquilo, o seu cérebro fica assim, pô, peraí, então eu posso ser o próximo, então eu tenho alguma coisa muito perigosa. E dependendo do tamanho do impacto, o cérebro não esquece mais, e onde o sujeito vai, parece que ele está sendo ameaçado. É mais ou menos assim mesmo, Álvaro, que começa o transtorno do estresse pós-traumático? Sim, o que nós temos como definição para o transtorno de estresse pós-traumático é que toda a sintomatologia que se desenvolve, ela ocorre após a exposição a um evento que seja bastante relevante, relacionado à ameaça, a um risco de morte, risco à integridade física, coisas que nós observamos com bastante frequência relacionadas à violência urbana. Então, pessoas que experimentam situações como um assalto, algum tipo de agressão, participam, presenciam ou são vítimas de algum tipo de acidente. Violência sexual também é algo bastante comum na nossa realidade, né? Além de conflitos como catástrofes naturais, conflitos armados como guerras, né? Nós estamos presenciando aí pelo menos duas em destaque. Então, geralmente, a partir do momento que o indivíduo passa por uma experiência como essa, ele pode desenvolver alguns sintomas que são característicos aí do transtorno de estresse pós-traumático, e a partir desses sintomas nós vamos fazer o diagnóstico, né, do TEPT. Vou falar TEPT, que é a sigla para não ficar repetindo essa palavra. Isso, transtorno do estresse pós-traumático, chamado de TEPT na sigla, ou PTSD em inglês, né, é bastante famoso. Mas então, eu acho que isso é importante a gente enfatizar para o ouvinte, Álvaro, que trata-se de um trauma grande, né? Não é uma coisa que não dê a sensação de uma ameaça à integridade. Acho que é isso que está na definição. Tem que haver uma ameaça à integridade. Pode ser integridade psicológica, não precisa ser necessariamente morte, mas é uma coisa de ameaça, como o Ivan falou na abertura, com ele ou com o outro, né? Você pode ver ou até saber de notícias. Se for com um familiar, se você souber que um familiar sofreu um acidente, quase morreu, às vezes é o que basta, né? Sim, isso foi algo que se modificou recentemente, né, na última versão do nosso Manual Diagnóstico em Psiquiatria, o DSM, da da Associação Americana de Psiquiatria. Passou a se admitir que pessoas que não estiveram diretamente presentes no momento do evento, nem como vítima, nem como testemunha, possam também ser consideradas com TEPT ou desenvolver essa sintomatologia se tiveram contato, né, com um relato da história, se o fato aconteceu com alguém a quem eles são intimamente ligados, então um cônjuge, os pais, irmãos, pessoas que têm uma relação íntima com o paciente, né? Ele pode desenvolver esse transtorno por saber que aconteceu com alguém. E essa observação que você fez sobre a gravidade do evento, ela é bastante importante. Nós já tivemos algumas pesquisas acontecendo no Instituto de Psiquiatria do HC, em que foi aberto triagem para a população
para que pessoas com sintomas ou que desconfiassem que podiam estar passando por um quadro de TEPT entrassem em contato com a gente, e aí nós faríamos uma pré-triagem por e-mail, mesmo depois a triagem presencial. E nós percebemos que, de fato, o termo trauma, ele acaba tendo uma concepção popular bastante ampla. Então, muitas vezes as pessoas pensam em situações de estresse mais cotidiano, algum problema, né, em relacionamento amoroso, e encaram isso muitas vezes como uma experiência que é traumática. Mas para os critérios diagnósticos desse transtorno, trauma é definido como uma experiência grave, em que há, de fato, risco à integridade física, integridade sexual, ameaça de morte, ameaça de lesões graves, né? Então, são situações bastante graves. Eu ia falar sobre isso, né? Sobre dar o peso necessário às palavras, porque eu acho que termos como trauma e estresse a gente acaba usando no dia a dia, e isso vai tirando o peso que isso pode ter na vida da pessoa, né? Hoje eu tô estressado, nossa, o meu time perdeu, eu vou jogar contra o Corinthians nesse final de semana, eu sou traumatizado porque a gente não ganha deles há 4 anos e tal, e isso é muito pouco perto do que é de fato, né? O senhor começou a definir aí o que é o trauma, eu tinha separado essa pergunta aqui pra gente explicar pro ouvinte o que de fato é um trauma, porque é engraçado, não é todo mundo que passa por uma experiência dessa que vai desenvolver o transtorno. Aliás, existe alguma porcentagem, por exemplo, algum estudo que diga, ou alguma predisposição, por exemplo, né, das pessoas a sofrerem isso? Imagino assim, por exemplo, você tem uma perda na família, doutor Daniel, e a pessoa que... sei lá, eu perdi um filho e aquilo ali foi de uma forma trágica, aquilo vai me gerar um estresse pós-traumático. Mas a minha vizinha, contei a história para ela, existe a possibilidade de que a vizinha sofra com isso mais do que eu que vivi aquilo ali, doutor Alvo? Bom, isso pode acontecer em algumas circunstâncias, né? Existem critérios, alguns dados, fatores de risco que a gente consegue identificar, que podem conferir uma predisposição maior a desenvolver o transtorno. Então, nós sabemos que existem, sim, aspectos de vulnerabilidade e pessoal e aspectos relacionados ao tipo de trauma também. Então, felizmente, 90%, 80% das pessoas que passam por um trauma, uma definição mais ampla desses eventos que nós escrevemos, as pessoas conseguem se recuperar plenamente sem desenvolver um transtorno. Então, em torno de 10 a 20% das pessoas que são expostas a um trauma podem desenvolver o quadro de TEPT, e isso vai variar, inclusive, de acordo com o tipo de trauma, de acordo com o gênero da pessoa, de acordo com o histórico de transtornos psiquiátricos ou de outras patologias. Por exemplo... Eu acho fascinante, Álvaro, pegando esse gancho aí, a diferença gritante que tem entre o risco de a pessoa desenvolver o TEPT se ela quase morre numa catástrofe natural, ou se ela nem quase morre, mas é ameaçada por uma outra pessoa. Então, um sequestro relâmpago, por exemplo, a pessoa pode não ter chegado tão perto da morte, foi só aquela coisa violenta, ameaça e tal... ela tem um risco maior de desenvolver TEPT do que se ela passa por um terremoto. Tem uma coisa ligada à ameaça do outro, né, do seu semelhante, que parece ser mais traumática, né, Álvaro? Sim, quando nós fazemos essa avaliação de risco por tipo de evento, se observa mesmo que numa catástrofe natural, alguma questão desse tipo, fica em torno, né, acidentes também, fica em torno de uns 10, 20%, varia de acordo com os estudos, mas violência interpessoal, tortura, por exemplo, pode chegar até 70%, 60%, 70% de risco relativo. Então, de fato, uma das coisas que se discute nessa questão da violência interpessoal é mais comum que a pessoa desenvolva de alguma forma a percepção de que ela poderia ter evitado de alguma maneira. Isso é uma coisa que acaba machucando muito as pessoas que passam por esses eventos, né? Nós vemos com muita frequência discussões acerca do comportamento da vítima, especialmente se a gente fala em situações de violência sexual contra a mulher, né? Se não tivesse naquele horário, se não tivesse com aquela roupa, se não tivesse com aquele ambiente.
E esse tipo de coisa que muitas vezes é socialmente imposta também repercute para a própria pessoa. Então, quando você sofre algum tipo de agressão de alguém, é possível que você chegue em casa e fique pensando, se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse falado tal coisa, e isso pode desencadear pensamentos do tipo culpa ou vergonha, que são muito comuns. Em situações de uma catástrofe natural, você não fica pensando o que você poderia ter feito diferente para que não acontecesse um tsunami, por exemplo. Perfeito. O que você poderia ter feito diferente para não acontecesse um terremoto? Então, acho que existe muito dessa percepção de incontrolabilidade também. Quanto mais eu entendo que não era algo que estivesse relacionado às minhas ações diretamente, que eu não tinha controle sobre aquilo, parece que é mais fácil de encarar e lidar com esses eventos. E tem um aspecto que, assim, uma coisa é, eu não posso contar com o oceano. Outra coisa é, eu não posso contar com o meu semelhante, né? Eu não posso contar com um cara que cruza comigo na rua. Também traz, acho que, uma sensação de mais insegurança, né? Até por isso, já pulando aqui para um outro ponto da nossa pauta, que devia estar no fim, mas o que o gancho é inevitável, uma das coisas mais protetoras para o desenvolvimento do TEPT, contra, né, o desenvolvimento do TEPT, numa situação dessa, Álvaro, é a sensação de suporte, né? A pessoa ficar, depois Sim. daquilo, amparada pela família, pelos amigos. Entra um pouquinho nisso aí, porque eu acho fascinante também esse fenômeno humano. Sim. Quando nós falamos sobre estratégias para prevenção ou para intervenção imediata logo após o evento traumático, uma das coisas que se discute, né, hoje em dia tem sido falado sobre alguns fármacos, mas o nível de evidência não é tão bom. Também tem algumas indicações de começar uma terapia de forma mais precoce, mas também são dados que não estão tão bem definidos. Agora, uma coisa que sempre foi colocada como importante, nós vemos uma diferença muito grande, é recrutar a rede de apoio, fazer um acolhimento adequado dessa pessoa, ajudá-la a pensar quem poderia estar presente naquele momento para dar um suporte, pedir que as pessoas fiquem, especialmente nas primeiras horas, primeiros 2, 3 dias, que são os dias mais difíceis, né? Os dias mais que praticamente 100% das pessoas vão ter algum tipo de reação, né, ao evento. Então, estar com pessoas que trazem esse suporte afetivo, que trazem essa segurança, conforto, é extremamente protetor e diminui bastante o risco de evolução para um transtorno. Curioso Então, que o... é fundamental. Curioso que o semelhante que te provoca é o semelhante que te acolhe depois, né? Exato, essa sensação de amparo. Falou assim, não, a casa caiu, não, mas eu tenho para onde olhar, eu não estou sozinho. O seu cérebro vai olhando e fala, tá bom, então tem quem lute por mim também, né? O doutor Álvaro, quando a pessoa passa por essa experiência traumática, que tipo de sintomas físicos, psicológicos atingem ela, pelo que ela passa, né? O que ela pode identificar naquela situação, por quanto tempo até que isso se torne uma preocupação. E aí, pegando o gancho aqui do que você falou com o doutor Daniel, quando a gente está falando aqui de culpa, de vergonha, alimentando essa situação, a gente está falando também de um amparo psicológico, né, de terapia, enfim, eu queria ir um pouco mais para esse lado também, né, do que identificar em nós mesmos se passarmos por essa experiência e que tipo de ajuda buscar. Certo. Quais são os sintomas até que são colocados como critérios diagnósticos nos principais manuais aí, né? O DSM-5 atualmente da Associação de Psiquiatria Americana e a CID-11 da Organização Mundial da Saúde. São 3 ou 4 grupos de sintomas, né? Assim, os principais estão relacionados à reexperimentação ou às revivescências do evento traumático, que é aquilo que você disse lá no início, né? A pessoa passa por uma situação e ela não consegue se desligar daquilo. Então acontecem memórias intrusivas, memórias que ela não consegue controlar, que a invadem sem que ela consiga se afastar daquilo no momento. Então, quando a gente passa por algum evento, variando de acordo com a carga emocional daquele evento,
é relativamente fácil você se esforçar para lembrar daquilo. Se você ficar pensando sobre aquilo, você consegue trazer até alguns detalhes do dia, o que aconteceu, enfim. Isso quando a gente vai se esforçando para ter esse tipo de memória. No caso do TEPT, essas memórias elas são invasivas. Então a pessoa pode ter lembranças das quais ela não consegue se afastar, ela pode ter pesadelos sobre aquele evento ou relacionados àquele evento que aconteceu. Podem acontecer até reações dissociativas que nós chamamos de flashback. Flashback é uma revivescência tão intensa que a pessoa realmente se percebe como se estivesse passando por aquela experiência novamente. Então, pode ser algum estímulo do ambiente, alguma coisa que desencadeou essa lembrança, e ela vem de uma forma tão intensa que a pessoa não consegue mais reconhecer o ambiente à sua volta, às vezes não consegue nem se reconhecer direito, e vive realmente como se aquilo estivesse acontecendo novamente, né? Então, a intensidade dessas lembranças é muito grande. Esse é o primeiro critério diagnóstico colocado aí. Existem os critérios também relacionados aí ao comportamento de esquiva ou evitação. Então, a partir do momento que você passou por um trauma, é comum que se tente evitar qualquer coisa relacionada a ele. Então, foi um assalto passando por determinada rua, às vezes a pessoa não passa mais por aquela rua, não consegue mais andar desacompanhada, ou foi um acidente de carro, às vezes a pessoa não consegue mais dirigir ou andar em automóvel mesmo como passageiro. Tenta-se evitar, então, falar sobre o assunto, entrar em contato com qualquer estímulo que lembre o assunto. Isso, muitas vezes, pela generalização que acontece, muitas vezes isso limita, restringe muito a rotina da pessoa, né? Então, se você sofreu um assalto num supermercado, sei lá, numa padaria, você estava num ambiente lá e sofreu esse assalto, aí você não consegue mais ir lá, e de repente você não consegue mais ir em ambientes comerciais, você não consegue estar mais no meio de muita gente por medo de acontecer de novo, isso é bastante limitante, né? Doutor, falando, desculpa te interromper, é só porque aí é um gancho. Na semana passada a gente falou sobre medo aqui, né, com o Dr. Tito, e ele fala sobre como encarar esses medos e que existem algumas experiências que você faz. Ele citou um caso de um paciente dele que tinha medo de avião e ele foi lá viajar de avião com ele, né? Se expor ao medo. Só que eu imagino que quando a gente tá falando de um estresse pós-traumático, como é que você vai fazer a pessoa vivenciar um sequestro relâmpago de novo para que ela se cure daquilo, né? A gente é legal você ter falado do medo porque a gente consegue diferenciar também a questão do tratamento que você entrar, né, doutor? Não é a mesma coisa, né? Não. Mas ainda que não seja exatamente a mesma coisa, os princípios são bastante parecidos, tá? As psicoterapias são as que têm maior evidência no tratamento, mais até do que tratamento medicamentoso, e boa parte delas, né, as que têm maior nível de evidência, são as terapias focadas no trauma, né, e o padrão é a terapia de exposição. Semelhante ao que acontece numa fobia específica, num medo de avião, alguma coisa assim, a ideia é que tente-se entrar em contato com aqueles estímulos relacionados ao medo. O que acontece no TEPT, né, pegando esse gancho da questão da memória? Não é só lembrar. Quando você lembra no TEPT, quando você tem esses sintomas intrusivos, você revive, seu corpo reage como se estivesse acontecendo novamente, seu coração acelera, você começa a transpirar, tem tremores. É como se a lembrança fosse a própria situação. Então, a terapia de exposição, nesse caso, muitas vezes está relacionada à exposição, à própria lembrança do evento, tentando dissociar. Isso é um pensamento, isso não é um evento acontecendo novamente. É claro que tudo isso acontece de uma forma muito estruturada, tentando hierarquizar o que causa maior medo, o que causa menor medo. E num sequestro relâmpago, é claro, você não vai expor de novo a pessoa a uma situação de violência, mas você pode fazer com que ela fale sobre aquilo, tente trazer aquelas lembranças num ambiente seguro, no setting terapêutico, por exemplo, e ela entende que aquilo não está acontecendo de novo. Isso já alivia em muitos sintomas, tá? E no caso, por exemplo, do acidente de carro que a pessoa não consegue mais dirigir, aí sim, você pode estar trabalhando essa exposição ao vivo ali. Vamos entrar num carro, alguém te acompanha,
dá partida no carro só, depois você dá uma volta no quarteirão só e assim por diante. Vou fazer uma analogia imperfeita aqui, Álvaro. Você me corrija se ela estiver muito bizarra, tá? Mas é mais ou menos como a pessoa ter uma ferida, né, na pele, formou ali um buraco ali na pele, aquilo de encostar dói, que a pessoa, uma queimadura, vai, que a pessoa chora de dor e com o tempo aquilo vai cicatrizando. E aí, depois que vira uma cicatriz já antiga, existe a memória, existe a marca daquilo que aconteceu, mas se ela encostar, não dói. Né? Mais ou menos isso, assim, né? Do tipo, vamos tentar separar o que é a memória daquilo que aconteceu, o que é ruim. Lógico, ninguém vai tentar fazer uma lavagem cerebral para te fazer esquecer aquilo ou achar que não foi ruim, mas vamos deixar na memória para que não doa mais tanto. Muito bizarra a analogia ou é por aí? Não, acho que é uma boa analogia. Vai ter alguma cicatriz ali, você não vai esquecer. E é interessante, nós fizemos um protocolo de pesquisa lá no IPQ, no ambulatório de TEPT, para tentar enfraquecer de alguma forma essas memórias. E uma coisa que era muito discutida quando a gente falava dessa pesquisa era a ideia, vocês vão tentar apagar, né, como se fosse brilho eterno de uma mente sem lembranças. Não, a gente nunca apaga a memória do trauma, mesmo nesses estudos de exposição. Mas é essa coisa, você pode entender que um evento aconteceu com você, é uma lembrança triste, mas isso não te coloca em perigo. A lembrança, ela deixa de ser equivalente ao evento. Eu acho que esse é o ponto que mais trabalha na exposição. E você vinha falando dos sintomas, né? Então, os flashbacks, as memórias, a evitação, mas tem mais coisa, né? A pessoa fica meio anestesiada, ou a pessoa fica hipervigilante. Assim, eu lembro uma vez de um paciente que eu vi, que a gente passou por um assalto, enfim, tiro na perna, quase morreu. E aí, a gente estava avaliando ele, quando bateram na porta, ele subiu 10 centímetros da cadeira, assim, deu um pulo, parecia desenho animado, assim, né? Então, tem outros sintomas também que o ouvinte pode reconhecer, Álvaro? Sim. Um terceiro grupo de sintomas que é colocado são sintomas de hiperexcitabilidade ou hiperreatividade, que é exatamente esse estado de estar sempre preparado para o conflito. Né? Então, o nosso corpo tem uma série de comportamentos estereotipados, reações que são já programadas para enfrentar ameaças. Então, o que acontece? Você está de frente a um predador, alguma situação de risco de morte, o seu corpo vai ter uma liberação de noradrenalina, que vai te colocar numa predisposição maior, um preparo maior, né? A frequência cardíaca aumenta, você tem vasoconstrição de vasos periféricos, você tem um maior fluxo sanguíneo destinado para áreas centrais, para a musculatura, que é basicamente um preparo para você lutar ou fugir. Né? Então, instintivamente, já desde os homens da caverna, ou você vai ter que sair correndo, ou você vai ter que brigar com aquele leão ali e ver quem leva melhor. Então, esse estado de hiperreatividade, de hiperestabilidade, ele é proporcional, pontual e acontece naquele momento. A pessoa que tem o TEPT, ela é invadida por essas lembranças, ela tem essas revivescências e o corpo fica quase que o tempo todo nesse estado de preparação imediata para ameaça. Então, tem níveis aumentados de adrenalina, pode ter níveis aumentados de cortisol também, e é isso. Então, é alguém que se assusta com muita facilidade. Essas respostas de sobressalto que você comentou, Daniel, são super frequentes, né? A pessoa, qualquer barulhinho, ela já pula na mesa. A questão da irritabilidade também fica bastante latente, às vezes comportamentos impulsivos, assumindo comportamentos de risco, pode ter insônia também, né, por ficar com essa sensação de estar mais ligado, mais atento ao ambiente. Enfim, esses são sintomas que entram nesse grupo da hiperestabilidade. E ao mesmo tempo a pessoa pode ficar meio anestesiada, né? Tentando, com tanto medo de entrar em contato com as emoções, ela vai meio que abaixando o botão, ele vai virando o botão da emoção para baixo para não sentir nada e ela fica meio apática, né? Sim, isso também pode acontecer. E aí entrou mais recentemente na elaboração desses manuais mais recentes, das versões mais recentes do diagnóstico de TEPT,
houve uma discussão sobre um quadro chamado TEPT complexo. Seria um quadro em que, além desses 3 grupos de sintomas já mencionados, haveria uma alteração na qualidade do afeto, nas relações interpessoais, na forma de sentir e experimentar o mundo, quase que semelhante a um transtorno de personalidade, mas instalado ou agravado logo após o evento traumático. E isso no DSM-5 não entrou como um diagnóstico de TEPT complexo, faz parte dos critérios diagnósticos do TEPT, um critério que chama alterações negativas em cognição e humor. Isso inclui uma forma permanentemente modificada de sentir o mundo, a percepção do mundo como extremamente perigoso, sem nenhuma salvação, ou uma mudança na qualidade do afeto em relação às pessoas. Nós vemos muito esses casos lá no ambulatório, e me marcou muito uma paciente que disse, ela passou por uma situação grave de violência interpessoal, e ela disse a seguinte frase: eu sei que eu amo minha filha, eu sei que eu seria capaz de morrer por ela, se ela precisasse, eu faria qualquer coisa. Mas desde que aconteceu esse evento, eu não sinto mais esse amor, eu não consigo me conectar. É como se eu não sentisse nada por ninguém. Então, especialmente em violência interpessoal, pode haver essa modificação na qualidade do afeto, de não ter mais conexões afetivas, de não conseguir se vincular, né? Então, isso no DSM-5 entrou nesse grupo de alterações negativas em cognição e humor. Já na CID-11, que se discutiu e tem um diagnóstico chamado TEPT complexo, entraram alterações relacionadas à autoimagem. Então, essa visão de, desde que aconteceu o evento, eu estou arruinado, modificado, nunca mais vou ser o mesmo. Então, uma alteração de autoimagem. Alteração no relacionamento interpessoal, essa sensação de que não consegue mais se conectar, ou a qualidade de afeto fica muito modificada, e dificuldade também na regulação afetiva, né? Como que você reage a alguma emoção, como que você lida com determinados eventos mais estressantes. Isso tudo pode acontecer também em quem desenvolve o quadro de TEPT. Agora, eu imagino que nem todo mundo que passa por essa experiência, doutor Daniel e doutor Álvaro, procure um tratamento adequado ou tenha um tratamento adequado. Pelo contrário, acredito que muita gente deve sofrer isso sozinho, muitas vezes. O nosso cérebro, ele é traiçoeiro, né? Você costuma dizer, doutor, mas ele se autorregula em algum momento. Quer dizer, se a pessoa não tiver, não buscar essa ajuda, não buscar esse tratamento para lidar com esses traumas, ele se regula, ou a pessoa vai viver nesse limbo e revisitando essas memórias e afetando os seus afetos, mas ao longo da vida isso pode permanecer por uma vida toda, doutor Álvaro? Acho que vale, Álvaro, diferenciar um pouquinho a reação aguda ao estresse, né, do transtorno de ajustamento. Sim. E do TEPT que a gente está falando. Acho que conversa com essa pergunta do Ivan. Ah, sim. Então, depois de um evento traumático, é natural que até as primeiras 72 horas, assim, a pessoa vai ficar abalada. Então, ela pode ter essas lembranças intrusivas, ela pode estar tentando evitar o assunto, pode se sentir sobressaltada, ficar mais assustada. Isso é plenamente compreensível e natural logo após o evento, tá? Então, se alguém já passou por uma situação de assalto, ameaça e tal, deve ter essa percepção, né? No dia, nos 2, 3 dias, você pode ficar diferente, né? Bom, quando isso perdura por mais tempo, até dentro do primeiro mês, a gente já começa a falar, de fato, num transtorno. Seria esse transtorno de estresse agudo, ou uma reação ao trauma, né? Que é um quadro mais limitado no tempo. Pode ter uma resolução espontânea, pode ser que a pessoa deixe de apresentar os sintomas só com o passar do tempo. Então, até dentro dos primeiros 30 dias, a gente considera que pode ser só uma reação aguda e que a pessoa pode ainda se recuperar. Claro que se ela estiver em contato com o serviço de saúde nesses primeiros dias, tem algumas coisas que a gente pode tentar estimular, desde já iniciar uma psicoterapia, enfim, buscar de novo essa questão da rede de apoio. Já tem algumas orientações que podem ser dadas para evitar essa progressão. Agora, quando esses sintomas perduram por mais de 30 dias, aí é claro que esses números eles são estabelecidos para a gente ter algum tipo de crivo, né? Não é que
31 dias já é TEPT, se fosse 29 não era. Mas passou de um mês, aí a gente já faz esse diagnóstico do TEPT, precisa de pelo menos 30 dias do evento. E quando está instalado esse quadro de TEPT, pode acontecer uma remissão espontânea? Pode, mas não é o mais frequente. Tá? Então, infelizmente, existem pessoas que acabam convivendo com esses sintomas para o resto da vida. E aí, dependendo da intensidade dos sintomas, que também é variável, isso pode causar comprometimentos muito grandes e né, impactando na qualidade de vida, na funcionalidade. Mesmo pensando nesses sintomas de esquiva, tem muita coisa que a pessoa pode não conseguir mais fazer depois do trauma. E se ela simplesmente fala, então não vou fazer, então vou ficar em casa, não vou sair à noite, não vou mais conversar com pessoas, ela consegue viver assim? Consegue, mas que prejuízos que ela tem? Sim, né? Perde a qualidade de vida. Por isso que a gente sempre diz aqui, né, Ivan? Na dúvida, o ouvinte tá pensando aqui, tá ouvindo e falando, putz, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Mesmo de algo que foi lá há anos, né? Será que é uma reação de adaptação? Será que eu tô com TEPT? E a gente sempre diz, na dúvida, Álvaro, procura ajuda. Porque é melhor procurar e não ser do que ser e não procurar. Não é isso? Claro. Ô, doutor Daniel. Ivan, pode falar, doutor. Desculpa, você tinha comentado das pessoas muitas vezes não procurarem tratamento. E às vezes, até mesmo quando procuram, elas não conseguem ter exatamente esse diagnóstico, muitas vezes. Por quê? É bastante comum no TEPT, a regra praticamente é que tenham comorbidades. É muito comum que a pessoa desenvolva um quadro depressivo, tenha um transtorno de ansiedade, além dos sintomas relacionados ao trauma. Se um dos sintomas, né, uma das características do trauma é essa evitação, muitas vezes a pessoa não trata, não quer falar sobre isso. E especialmente num contexto, de repente, de um atendimento mais breve, ou não ter tempo de desenvolver uma relação terapêutica maior, um vínculo maior com o profissional que está atendendo, ela pode falar dos sintomas depressivos ou falar dos sintomas ansiosos e acabar deixando de lado a história do trauma, porque é muito difícil para ela falar sobre isso. Então, infelizmente, existe um subdiagnóstico também, né? Mesmo quando a pessoa busca tratamento. Eu mesmo já comi bola, viu? Eu mesmo já atendi paciente com TEPT, que eu me caí a ficha que era TEPT umas 3 consultas depois, assim, não é raro, não. Pra gente terminar, doutor Álvaro e doutor Daniel. Doutor Daniel primeiro, e essa história do crescimento traumático, é possível transformar os grandes traumas da vida em crescimento pessoal? Essa é uma área de estudo bem recente, assim, essa percepção não é recente, mas tem se estudado muito mais recentemente de que sim, eventualmente as situações adversas, elas podem ter resultados dramáticos, né, como o Álvaro colocou aqui, de adoecimento, mas eventualmente não, eventualmente a gente sai mais forte daquilo, a gente aprende novas habilidades, a gente reconhece mais capacidades e resiliência que a gente tem que nem sabia, né? Então é possível sim, mas preferencialmente com ajuda, né, Álvaro? Sim, sim. Nós vemos casos de que a pessoa consegue, de alguma maneira, dar um novo significado àquele evento, né? Você comentou do caso da fobia que o Dr. Tito tinha trazido, de acabar indo de avião com a pessoa, né, para ela enfrentar aquela situação. Nós tivemos um caso muito interessante também de um paciente que passou por uma experiência traumática durante uma viagem para um lugar de natureza, enfim, e ele teve um acidente lá e teve essa percepção de risco de morte e tal. Depois do tratamento, ele ficou bastante sintomático por muito tempo, bastante limitado, mas ele conseguiu se recuperar e depois do tratamento ele quis fazer de novo a viagem para aquele mesmo lugar. Ele acabou fazendo e aquilo para ele foi um marco de superação. Né? Então é difícil a gente conseguir saber quem é a pessoa que vai conseguir enfrentar e desenvolver essa resiliência e quem é a pessoa que vai enfrentar e vai acabar adoecendo. Mas assim, nós sabemos que em situações de estresse continuado, estresse grave, a chance de adoecer é um pouco maior do que a chance de aprender com aquilo. Mas tem pessoas que conseguem, realmente. Muito bem, ponto final no Humanamente desta semana. Foi um prazer conversar aqui com o médico psiquiatra, analista do comportamento, Dr. Álvaro Cabral Araújo. Muito obrigado, viu, doutor, aqui pelos esclarecimentos, um assunto que sempre mexe muito com os nossos ouvintes aqui na Band News FM. Agradeço, Ivan. Valeu, convite, o Dr. Daniel também.
Isso aí. Doutor Daniel, pronto para a próxima. Agora é só semana que vem. É isso aí. Se cuida, até lá. Nos vemos. Lembrando que o programa Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. A gente está aqui no seu dial, estamos também no YouTube, em podcast, enfim. Conte com a gente até semana que vem. Tchau!